Fala rapaziada, hoje eu vou fazer uma comparação de renda passiva e para isso vou utilizar como exemplo a nossa pool de USDC com Bitcoin, que já está aqui há um mês no range, então a nossa pool mais próxima de que pode ser considerada uma renda passiva, né? Uma pool com um range bem largo, que o intuito é realmente surfar aí, quem sabe, alguns meses dentro do range, e vou comparar com a geração de dividendos aqui do mês 3 da nossa carteira, que tem mais de 50 mil reais aportado. Então essa é a carteira aqui de investimentos no Brasil, principalmente ações e fundos imobiliários, com um valor investido de 52 mil reais, e eu vou mostrar quanto que ela rendeu no mês de março em dividendos, e a gente vai comparar. Eu vou falar quanto que eu teria que ter investido naquela pool de Bitcoin para ter gerado a mesma quantidade de dividendos que aqui 52 mil, na verdade agora 55 mil reais geraram. Então começando aqui pelo Revert, a nossa pool ela foi montada aqui quase 30 dias atrás, né? 29. Ela passou todos os dias dentro do range. Por quê? Porque o nosso range aqui ele é mais largo, né? É um range de 72 mil até 102 mil. Então, a nossa pool foi montada aqui dia 28 de fevereiro. A linha de baixo é o range inferior e a linha de cima aqui é o range superior. Para quem ainda não sabe como funciona, enquanto o Bitcoin está se valorizando aqui dentro da nossa pool, o contrato inteligente vai estar trocando seu Bitcoin por USDC. Então, quando o Bitcoin voltar aqui aos 102 mil dólares, a gente sai 100% em USDC e para de gerar taxa. E o contrário, se o Bitcoin começar a se desvalorizar, o contrato inteligente troca o nosso USDC por BTC. Então, você estaria comprando Bitcoin aqui na queda e gerando taxa. E se ele realmente perder aqui a faixa dos 72 mil dólares, a gente para de gerar taxa e fica exposto 100% ao Bitcoin. É por isso que a gente não pode considerar na prática uma pool como renda passiva, né? Porque em certos momentos ela sai do range, então ela para de gerar taxa, aí você tem que utilizar outras estratégias para fazer ela voltar para o range se o seu objetivo é gerar ali essas taxas constantes. Porém, como comentei no início do vídeo, essa pool nossa aqui é o mais próximo que a gente pode ter de uma renda passiva aqui quando envolve pools, né? Eu fiz um range bem largo, eu imagino que a gente tem capacidade de ficar um bom tempo aqui no range ainda. Então, enquanto o Bitcoin desce, sobe, lateraliza, a gente vai ficar aqui nesse range bem largo, coletando a taxa, até que eventualmente ele saia para algum dos dois ranges, né? Superior ou inferior. Então, nesse exato momento, a gente está com um divergence loss que comparado ao dólar, ao USD, de 2,80. O que isso significa? Significa que a gente tem 2,80 a menos do que a gente investiu. Ou seja, o valor investido aqui nessa pool foi 669,26 mais 2,8. Então, a gente investiu aqui 672 dólares nessa pool. Eu vou anotar aqui pool de BTC 672. Como eu comentei, vou anotar todos esses valores aqui para no final a gente saber quanto que eu precisaria ter investido aqui nessa pool para gerar a mesma quantidade de dividendos que a nossa carteira aqui com mais de 50 mil reais gerou no mês de março. E vou logo adiantando que o mês de março foi recorde, né, na carteira aqui do Brasil, então gerou até uma quantidade boa de dividendos. Mas beleza, pool de Bitcoin 672 dólares. Quanto de taxa a gente gerou no total? Então gerou 26,87 dólares em taxas. 26,87. Por dia, a gente tem quantidade de taxa dividido por 29 dias, né? A gente acabou de ver que essa pool está montada a 29,1. Vou colocar aqui 29 dias. 92 centavos por dia, em média. Isso, um yield diário daria esse valor da taxa por dia dividido pelo valor que a gente investiu. Então agora eu transformo em porcentagem 0,138% ao dia. Isso em um mês está dando vezes 30, transforma aqui também em porcentagem, 4,14% ao mês a nossa pool de BTC rendeu. Vamos olhar aqui no Revert como ele fez esse cálculo. Aqui comparado ao USD, ele marcou aqui 3,58. Por quê? Porque ele considerou no cálculo dele esse divergence loss. Essa é a diferença na nossa metodologia de cálculo, né? Eu estou interessado na quantidade de taxa por quanto eu investi e não por quanto eu tenho agora. Nesse momento eu tenho menos do que eu investi
porque o Bitcoin sofreu uma leve queda. Mas aqui, por exemplo, se eu mudar para o valor de referência hold, o divergence loss vai para 1 centavo e o retorno aqui já chega mais próximo do retorno que a gente encontrou. Então agora está mostrando 4% ao mês, que dá uma PR de 50% aqui, comparado ao hold. Aqui no nosso caso, eu vou fazer o 4,14 vezes 12. 49% ao ano de APR. Então esse é o resultado aqui da nossa pool de Bitcoin, que já está há 30 dias no range, sem sair nenhuma vez. Então bora dar uma passada na carteira da B3, né? Investimentos brasileiros. Mas antes, eu te convido a conhecer o nosso treinamento DeFi do Zero ao Pro. Ele serve para você que nunca montou a sua pool, não sabe nem como fazer ou como funciona, e também serve para você que já tem as suas pools, mas quer dar um passo adiante, né? Com estratégias mais avançadas. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Essa carteira, o valor investido nela é 52.000, 52.900. Provento nos últimos 12 meses, 5.000, marcando uma rentabilidade aqui de 17%. Aqui ativos na carteira, né? 64% ações, 30% fundos imobiliários e aqui ETF é uma posição que eu montei lá atrás de Bitcoin e Ethereum antes de me aprofundar no DeFi. Então essa posição está aqui até hoje, inclusive eu tô com um bom lucro nela, né? Se a gente ver aqui, uma posição que está com uma rentabilidade de 135%. Então na parte de ações, BB Seguridade, ISA, Vale, Caixa de Seguridade, Banco do Brasil, onde vê que é uma carteira mais voltada ao pagamento de proventos. Algumas ações estão com uma rentabilidade bem positiva, né? BBSE, por exemplo, 52%. Isso aqui é considerando a valorização mais os proventos. Algumas ações estão com uma variação aqui quase que no 0 a 0, né? Outras, uma variação um pouquinho maior, tipo Vale, menos 11%, mas com provento cai aqui para menos 1%. E por que eu estou falando isso? Para mostrar que as ações também variam para baixo, né? Então, às vezes, você não investe no Bitcoin, ou não quer fazer uma pool de Bitcoin com medo da oscilação do Bitcoin, mas eu tenho ações aqui, a Vale, por exemplo, que eu estou com 11% no prejuízo, se não considerar aqui os proventos. Então, as ações também são voláteis. Bradesco, por exemplo, um banco gigante, 12% no negativo, considerando dividendo, ela já vai para o positivo. E nos fundos imobiliários, a mesma coisa. Tem muitos fundos aqui com a variação negativa. XPML é a maior posição, isso aqui está bichado, né? Obviamente não é uma rentabilidade negativa de 88%, mas aqui o preço médio está 110, o preço atual está 101. Então, o XPML é um fundo. Minha maior posição é fundo imobiliário e é um fundo que vem sofrendo bastante. BTLG e RDM11. A maioria dos fundos imobiliários aqui estão no negativo, né? Aí, considerando os proventos, a gente sai com uma rentabilidade positiva. Tem fundo aqui até com menos 30 de variação. E como o nome já diz, renda variável é isso aí, né? Para cima e para baixo. Então, se você investe nesse tipo de ativo, né? Ações, fundos imobiliários, criptomoedas, você tem que entender que você está exposto aí, tanto a alta quanto a baixa, a depender do momento do ciclo. Então, vamos mudar para a aba Proventos. A gente tem aqui o histórico da carteira, né? Então, o ano 2024, todo mês pagou um pouquinho, 220, 420, 500 e pouco, depois volta para 300, 100 e pouco. Então, em média, em 2024, essa carteira gerou R$ 345 por mês, totalizando 4.100 em dividendos. E agora, em 2025, janeiro, R$ 500, fevereiro, 309 e março, o recorde aqui, 1.221. Então, eu vou anotar esse valor aqui na nossa planilha. Dividendos, 1.221. Então, esse valor ele veio mais alto do que o normal, né? Porque esse mês BB Seguridade pagou dividendos, é uma ação que paga 2 vezes ao ano. Então, por isso que esse mês ele veio assim, bem mais alto, né? Somente BBSE pagou uns 400 e poucos reais. Então, aqui foi 1.220 recebido e o nosso valor investido é de 52.962. Vou colocar aqui 52.962. Se a gente calcular um yield mensal, vou pegar quanto que a gente recebeu agora em março e vou dividir pelo valor investido na carteira. É a mesma fórmula que eu estou utilizando aqui para calcular o yield mensal da nossa pool de Bitcoin. Estou calculando o provento do mês sobre o valor que foi investido originalmente, né? E não o valor que eu tenho agora, que esse valor pode variar tanto para cima quanto para baixo. Vou transformar em porcentagem. A gente vê aqui
que essa carteira gerou 2,31% no mês de março. Tive que é um valor bem acima do valor que uma carteira aqui, pagadora de dividendo no Brasil, paga, né? Normalmente fica em torno ali 0,8% até 1,2%, tá? A depender dos ativos. Então esse mês foi um mês atípico, pelo motivo ali que eu falei. Teve uma ação, que é uma grande posição da carteira, que pagou bastante e ela paga 2 vezes ao ano. Então esse mês a gente teve um recebimento maior de dividendos. De qualquer forma, a gente fica feliz com o resultado, né? 2,3% no mês. E agora vamos ver quanto que eu teria que ter investido aqui na pool de Bitcoin para conseguir esses mesmos R$ 1.221. Vamos ver se é muita diferença ou não. Para facilitar o nosso cálculo, eu vou considerar que a nossa pool de Bitcoin ali está com R$ 672 e gerou R$ 26, obviamente. Toda vez que eu fiz essa simplificação aqui para facilitar para a gente, veio o pessoal no comentário falando que a pool está em dólar. Eu sei que está em dólar, pessoal. Eu só vou utilizar agora, vou pensar que está em reais aqui, para a gente ver quanto que eu teria que ter em reais investido nessa pool para gerar R$ 1.220, para não ter que ficar trocando real com dólar, beleza? Então, uma regra de 3. Se com R$ 672 a gente gerou R$ 26,87, quanto eu precisaria ter para gerar R$ 1.221? Coloco aqui um X. Então, todo mundo que sabe a regra de 3, 672 vezes 1.221, isso é igual, dividido por 26,87. 30.536. Então, aqui se eu tivesse 30.536 nessa pool aqui de Bitcoin, a gente iria gerar R$ 1.221. Enquanto na nossa carteira, uma carteira ali com 10 ações, 10 fundos imobiliários, todo um trabalho para ficar escolhendo ativo, acompanhando o mercado, a gente precisou de R$ 52.000 para gerar os mesmos 1.221. E isso porque, como eu já comentei, foi um excelente mês. Se com esse valor aqui a gente tivesse gerado metade, 600, por exemplo, a gente precisaria aqui de metade, 15.000, para ter gerado a mesma coisa da nossa carteira. Então, assim, o valor que a gente precisa ter investido na pool de Bitcoin, ele é bem menor, né? A gente tem as ressalvas de sempre. Então, essa pool de Bitcoin, ela não é uma renda passiva. Se ele continuar caindo, chega um momento que a gente vai sair do range, mas a gente consegue gerar a mesma quantidade de renda com um valor bem menor. Então, eu poderia deixar um valor rendendo ali. Caso eu saia do range para baixo, por exemplo, o Bitcoin continue caindo, eu teria ainda uma sobra, uma gordurinha para fazer outra pool e continuar gerando taxa. Então é tudo questão de risco e retorno, né? Pessoal, e agora eu quero saber de vocês. Ainda tem alguém aqui que me assiste que investe no Brasil em ações, fundos imobiliários, renda fixa? Ou vocês já perderam a esperança de vez e estão 100% dolarizados, seja somente em criptomoedas ou no mercado norte-americano? Deixe aí no comentário. E se você quiser participar das nossas discussões, tanto no grupo do Discord quanto no grupo do WhatsApp, eu te convido a se tornar membro aqui do nosso canal. Um abraço e fui.